Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossos vídeos, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novos vídeos postados, clique no sininho. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. Bom, nosso vídeo de hoje é uma continuação da série de vídeos sobre a reforma da Previdência. Hoje o tema que a gente vai tratar é se é verdade que a reforma da Previdência prejudica os mais pobres. E como eu não gosto de suspense, vamos lá dar a resposta. No meu entender, não. Não é verdade que a reforma da Previdência prejudica os mais pobres. Antes de eu falar das razões pelo qual eu entendo que por que essa conta não vai ser mandada para o colo dos mais pobres, a gente tem que entender o porquê que se usa este argumento para aqueles que são contra a reforma da Previdência. Porque, obviamente, é um argumento muito emocional. Né? E em política, o argumento emocional funciona melhor que o argumento racional. Né? E, obviamente, ninguém, em sua consciência, gostaria de uma reforma que efetivamente prejudique os mais pobres. Né? Principalmente na fase da vida onde os mais pobres mais precisam de assistência. Então, a tática do pavor, né, de apontar para este específico, né, grupo da sociedade, as pessoas mais carentes e mais necessitadas, dizendo que elas são aquelas que vão pagar a conta da reforma da Previdência, é uma maneira de angariar apoio popular, né, e antipatia a uma reforma que efetivamente o Brasil precisa. Então, a gente vai aqui dizer o porquê não é verdade que a reforma da Previdência prejudica os mais pobres. Inclusive, vou além. A reforma da Previdência é a que mais, esta é a reforma da Previdência já proposta, que mais protege os mais pobres dentre as já apresentadas ao Congresso. Ao longo de todo esse tempo que eu acompanho, né, essas micro-reformas que a Previdência passou. Então vamos lá, nós vamos aqui debater por que, ou quais são as razões que a reforma da Previdência não vai mandar essa conta de ajuste para os mais pobres. Vamos lá. Primeiro motivo: o sistema atual já é um desastre para os mais pobres. No vídeo anterior sobre a reforma da Previdência, onde a gente discutia por que a reforma da Previdência é necessária e inadiável, nós já citamos de que ela é uma máquina de produzir desigualdade. Ela efetivamente é uma máquina de justiça distributiva invertida. Ou, desculpa, não é justiça distributiva, eu dei o termo errado. De redistribuição invertida, onde você tira recursos da base da sociedade para alimentar alguns poucos privilegiados no topo da pirâmide social. Né? Então, o sistema atual ele já é extremamente injusto com os mais pobres. Por quê? Primeiro, aqui está. 83,4% dos aposentados, e são quase 30 milhões de aposentados, recebem menos que 2 salários mínimos. Sendo que 2/3, ou seja, de cada 3, 2 aposentados recebem até 1 salário mínimo. E apenas uma pequeníssima porção, aqui ela, recebe mais do que 5 salários mínimos. Ou seja, o sistema atual, ele já, digamos assim, já tem, de certa forma, um grupo de privilegiados que são aqueles poucos, né? Uns 16,6%, que recebem mais do que 2 salários mínimos. Ou seja, não chega a ser 1 a cada 5 que recebem mais do que 2 salários mínimos. Então, o sistema, ele já, de certa forma, já começamos por aí. Nós estamos discutindo uma reforma da Previdência que praticamente não toca nesses 83,4%. Por quê? Porque ninguém recebe menos do que um salário mínimo de aposentadoria. Ou seja,
não se desenha nada dentro da reforma da Previdência que diminua o ganho dos mais pobres. Então, se os mais pobres são prejudicados, não são pelo que recebem. Porque hoje, na prática, grande parte dos aposentados já recebem uma aposentadoria relativamente baixa. Ademais, os mais pobres se aposentam mais tarde. Olha aqui, isso aqui vocês estão vendo que são os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social, que é o aparato de dados mais completo. Na verdade, o aparato de dados mais completo sobre a Previdência é o Anuário Estatístico da Previdência Social. Mas o Boletim Estatístico, ele de certa forma pega aquele, que é um calhamaço. O Anuário Estatístico é um calhamaço de quase 1000 páginas. O Boletim Estatístico, ele condensa esses dados. Nós estamos, então, hoje, 30 milhões de beneficiários do regime geral. Ou seja, o regime do setor privado. 30 milhões. Sendo que dos 30 milhões, 20 milhões são efetivamente aposentados. Então, aqui eles. Mais 7 milhões são 7,7, 7,7, 20,3 milhões são aposentados, 7,7 recebem pensão por morte. Nós temos mais 1,3 milhões aqui que recebem diversos auxílios, auxílio maternidade, auxílio doença. E nós temos aqui um outro tipo de acidentários. Ou seja, 20 milhões são efetivamente aposentados, porque a pensão por morte, obviamente, não tem a ver com idade, não tem a ver com nada, certo? Dos 20 milhões de aposentados, 10 milhões são os que se aposentam por idade. Quem é que se aposenta por idade hoje? Aqueles que chegam a 65 anos, certo? E contribuíram com no mínimo 15 anos de previdência. Este hoje é o critério de aposentadoria por idade. Atingir os 65 anos, tendo um mínimo de 15 anos de previdência. Observem que 50% de todos os aposentados, os efetivamente aposentados, são por idade. E observem que quem se aposenta por idade no Brasil recebe menos. Quem se aposenta por idade no Brasil quem se aposenta por idade no Brasil recebe um pouco menos de 970. Isso aqui base 2018. Ou seja, recebe um salário mínimo. Qual é o perfil do sujeito que se aposenta por idade? É o cara que trabalha no mercado informal, que não tem muito tempo de contribuição, e ele fica migrando hora do trabalho, de algum grau de formalidade dentro do trabalho formal, hora no mercado informal, hora formal, hora informal. Certo? Observe que quem se aposenta por tempo de contribuição recebe o dobro de quem se aposenta por idade. Então, quem se aposenta por idade não só recebe menos, como se aposenta mais tarde. Quem se aposenta por idade hoje se aposenta em média aos 61 anos. Certo? Enquanto isso, por tempo de contribuição se aposenta em média aos 52,6 anos. Certo? Sendo que o homem se aposenta em média aos 63,31 anos, e por tempo de contribuição o homem se aposenta em média aos 55, a mulher 59,44 por idade e 52,42 por tempo de contribuição. Ou seja, os pobres hoje já de certa forma eles são, não gosto do termo, mas eles são prejudicados no sentido de eles trabalham mais e recebem menos. Como é que eu pioraria já a situação dos mais pobres? Aqueles que estão no mercado informal, de que tem pouca contribuição formal, como é que eu vou prejudicar esses caras mais do que eles já estão hoje?
Obviamente, o cara do tempo de contribuição aqui está numa situação muito melhor do que aquele aposentado por idade. Então, os mais pobres ganham menos e se aposentam mais tarde. Por isso que não pode se imaginar uma reforma que prejudique ainda mais uma situação que já lhes é desfavorável, né? Bom, como é que a gente pode perceber a gravidade de quão desfavorável é o sistema atual para aqueles que são mais pobres? Observem aqui. Esse quadro que eu elaborei aqui, nós temos as médias de idade, as médias de valor recebidos por cada categoria. Vamos dar uma olhadinha, não só na RGPS, que é o regime geral, mas vamos dar uma olhadinha também lá na aposentadoria setor privado, vamos ver as médias, vamos ver como é que os pobres se encontram nessa situação. Aqui estão os mais pobres. Quem são, né? Ok? Aqueles que recebem, em média, até um salário mínimo. Né? Quantos são? 10 milhões. Disparado a maior massa de aposentados do sistema previdenciário brasileiro. 1/3 do total. Considerando aí pensão, auxílio doença, outros, o BPC, tudo aqui, 1/3 dos aposentados recebem até um salário mínimo e se aposentam quase com, nos casos dos homens, quase com 65 anos, 2 anos a menos. Né? Aqui está a aposentadoria média do regime geral, né? 1.270. Ele efetivamente é puxado para baixo pelos próprios aposentados por idade. Aqui estão os aposentados por tempo de contribuição, certo? O teto do INSS para o setor privado é de R$ 5.839,45. Vamos dar uma olhadinha para os gastos com o setor público. O valor médio recebido pelo servidor público do executivo é de R$ 7.116. Quantos tem? Menos de 700 mil servidores. Militares, R$ 9.600. Quantos servidores tem? 378 mil. Ministério Público, valor aposentadoria média, R$ 11.285. 8 mil privilegiados. Judiciário, 15 mil reais de aposentadoria média, 32 mil privilegiados. Servidor público do Legislativo, quase 25 mil reais. Quanto? 14 mil ganhadores na loteria. É este sistema que os grupos minoritários e organizados da sociedade, que principalmente estão lotados aqui, né? Estão lotados aqui nos servidores públicos, principalmente eles, defende que continue. Por quê? Então o que tu tem aqui? Tu tem um grupo organizado, geralmente servidores públicos. Eu faço um convite para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Comecem a ler as notícias e a ouvir as notícias sobre quem grita mais contra a reforma da Previdência. Quem são os caras que falam que não há déficit, que o regime é superavitário, que tem que ser mantido, ou os principais, aqueles que falam que a conta é dos pobres? Vê se não são basicamente pessoas ligadas ao setor público, né? Que estão desesperadamente tentando manter este esquema aqui, que é o esquema onde a renda flui da base para poucos privilegiados. Então, os pobres hoje já se encontram numa situação dramática, né? Já é um fato. De novo, a reforma, ela já, de certa forma, ela não joga a conta pelo lado do recebimento para os mais pobres, porque eles já ganham um salário mínimo, pelo menos 1/3 deles, certo? E aqueles que têm por tempo de contribuição, a grande maioria recebe até 2 salários mínimos. Uma casta pequena de privilegiados recebe mais do que 2 salários mínimos, certo? E praticamente ninguém do setor público, setor privado recebe acima do teto, não é? Portanto, meus amigos, a conta do ajuste não vai para os pobres pela ótica do salário. Não vai se reduzir o que os pobres ganham, certo? Mas depois a gente vai ver na frente, vai se reduzir o que este grupo aqui, isso aqui é 1 milhão de pessoas somadas, 1.100.000 mais ou menos.
Tá? Eu gosto de grandes números, por isso que é o redondo. Tá? Aqui é mais ou menos 1 milhão e 100 mil. Estes caras, sim, terão redução significativa de ganhos. Não esses com direito adquirido, vão morrer sendo privilegiados, mas os que estão no sistema atual vão ter que se adequar às novas regras. Então, a conta cai para o lado dos pobres? Não, se for pelo salário, porque eles já ganham menos. E o sistema atual não demonstra, tá? A proposta atual ela não caminha no sentido de reduzir os ganhos dos mais pobres. Ok? Então vamos ver isso. O que o governo faz então pelo lado da receita? Vamos ver como é que funciona o ajuste pelo lado de quem paga a conta hoje. Certo? Vamos lá. Bom, o segundo motivo pelo qual a conta da reforma da Previdência não vai cair no colo dos mais pobres é este aí, é o lado da receita. Na proposta enviada pelo governo ao Congresso, os mais pobres contribuem menos e os mais ricos contribuem mais. Tá? Qual é a proposta? Tá? É esta aqui. Ó. O governo está propondo uma alíquota progressiva de contribuição para o INSS. Eu confesso que fiquei relativamente surpreso com essa ideia e achei ela brilhante. Por quê? Porque o governo criou ele aplicou como se fosse um imposto de renda dentro da alíquota do INSS. Tá? Por que isso é, digamos assim, genial? Porque a progressividade tributária ela é uma das garantias de que a justiça distributiva pode ser, digamos assim, feita. Por quê? Porque nesse caso, quando há progressividade, os mais ricos pagam uma alíquota maior. Porque naturalmente, né, os mais ricos pagam mais, certo? De imposto. Vamos imaginar o seguinte, o cara ganha R$1.000, ele paga 30% de imposto, ele paga R$300 de imposto. O cara ganha R$10.000, se ele paga 30% de imposto, ele vai pagar R$3.000. Ele paga mais, mas a progressividade não é isso, não é dizer que o rico paga mais, ele paga percentualmente mais. A isso nós chamamos de progressividade tributária. E o governo aplicou esta lógica para o INSS, certo? O que traz como garantia a ideia de que os pobres vão pagar menos. Por que o governo fez isso? Porque hoje, como é que funciona hoje? Né? Como é que funciona hoje? Qual é a proposta do governo? Hoje, quem ganha até R$1.751 paga 8% de INSS. Para quem ganha entre 1.750 e 2.919, paga 9%. E quem ganha acima de 2.919 até 5.879, paga 11%. Ok? Qual é que é a proposta do governo? Quem ganha um salário mínimo paga 7,5%. Certo? Então, se você é um contribuinte de baixa renda, você vai pagar 0,5% a menos do que você pagava antes. Ah, é pouco dinheiro? Pode até ser. 0,5% seria R$60 ano. Certo? Para quem ganha até um salário mínimo. Mas não é nada mal. Assim, não é que não seja nada mal, mas pelo menos você vai pagar menos. Se você recebe até R$2.000, você vai pagar 9%. Entre R$2.001 e R$3.000 você paga 12%. E acima de R$3.000 você paga 14%. O que acontece? Você tem aqui uma progressividade. Então, se você ganha R$2.000, você vai pagar sobre... Vamos imaginar que o salário está quase R$1.000, né? Está R$998. Então, vamos arredondar para 1.000. Se você ganha R$2.000, você vai pagar sobre 1.000
7,5%. E sobre os outros 1.000, 9%. Então você vai pagar 75 mais 90, né? Você vai pagar aqui 165 sobre 2.000, você vai pagar 8,32 e quebradinho, 32,5, né? Por cento. Esta é a fórmula de cálculo a nova fórmula de cálculo da reforma da Previdência. Aqui estão, então, as taxas efetivas, tá? De cada uma das faixas. Tá? Então, se você ganha 998, você vai pagar 7,50. Se você ganha 2.000, você vai pagar 8,25. Se você ganha 3.000, você vai pagar 9,50. Como é que era a situação anterior? Você ganhava um salário mínimo, você pagava 8. Você ganhava R$2.000, você ia pagar 9. Agora você paga 8,25. Você ganhava R$3.000, você ia pagar 11. Agora você vai pagar 9,5. Você ganha 5.839. Você antes pagava 11. Agora você vai pagar 11,68. E acima de 5.839, você vai, obviamente, pagar 14%. Né? Então, se você ganhar lá, por exemplo, vamos imaginar que você ganha 6.839, ou seja, R$1.000 acima desses 5.839. Sobre esses R$1.000 adicionais, você paga 14%. É isso, meu amigo? Ou seja, quanto mais ganha, mais contribui. Em que mundo isso prejudica os mais pobres? Não, né? Então eu não só não prejudico os mais pobres pelo lado do ganho, porque eles já ganham pouco, e 80 e tantos por cento ganham menos que 2 salários mínimos, né? 84% quase, sob a ótica da receita, quanto mais você ganha, mais você paga. Quanto menos você ganha, menos você paga. Né? Então, a alíquota progressiva, ela também é uma razão pelo qual quem paga a conta da reforma da Previdência é o mais rico. Certo? E mais, você se lembra daquele grupo de privilegiados, de 1 milhão de pessoas lá, mais ou menos, de aposentados, que são do RPPS lá, da Previdência do Setor Público, que praticamente ganham no mínimo R$7.700 de média para mais? Vocês se lembram do grupo que nós vimos 2 slides atrás? Pois bem, para eles a progressividade é ainda mais agressiva. Nós não vamos ficar explicando de novo sobre progressividade aqui, mas imaginemos aqui um caso, aqui estão as faixas da progressividade. Ou seja, acima de R$39.000, e sim, existem pessoas no setor público que ganham mais de R$39.000, a alíquota de INSS que esse sujeito vai pagar vai ser de 16,79%. Quanto seria hoje? 11%. Então vamos pegar, só para que o senhor tenha, para que você tenha uma noção da diferença que isso significa. Hoje, no critério atual, um sujeito que ganha R$30.000 paga 11% de alíquota. Ele paga aqui, ó. Certo? 11%. Quanto que ele vai contribuir? R$3.300 mês. Então ganha R$30.000, R$3.300 vai para contribuir para a Previdência. Esse mesmo sujeito hoje, ganhando R$30.000, vai contribuir com R$4.835. A alíquota efetiva que ele vai pagar é de 16,11%. Ou seja, ele vai pagar mais 5% de imposto. Que significam, olha só o número. Quem ganha R$30.000 vai pagar mais R$1.535,83 de INSS mês. Isso aqui dá quase 20.000 ano. Vocês entendem como a proposta da Previdência, para quem ganha muito, ela realmente faz com que
Este cara que ganha muito, pague a conta? Então nós já temos aqui muito claro duas situações. Primeiro, não se está mexendo no valor das aposentadorias dos mais pobres pela ótica de quanto eles ganham. Porque grande parte só recebe até um salário mínimo mesmo, 1/3 deles. Né? Também não está se mexendo sob a ótica de quem ganha. Porque o cara que ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos vai pagar menos INSS com a reforma do que pagava antes. Por quê? Porque o governo instituiu a progressividade. Né? E vai fazer com quem tem salários mais altos paguem mais INSS. Entenderam? E mais, ele tem 2 sistemas de progressividade, sendo que a progressividade do setor público é mais agressiva ainda. Por quê? Porque o aposentado do setor público hoje recebe mais. Já ganha mais em média. Então é justo que quem está no sistema público financie a aposentadoria daqueles que estão no setor público hoje. Tá? Então, não há nenhuma, nem sob a ótica do ganho e nem sob a ótica do pagamento, nenhum argumento que defenda a ideia de que os pobres pagam a conta da Previdência. Certo? Então, agora vamos para ver como o sistema vai funcionar, qual é a proposta do governo da nova Previdência e se isso efetivamente prejudica ou não os mais pobres, certo? Vamos lá. Não perca a segunda parte do vídeo sobre a reforma da Previdência e o impacto dela sobre as camadas mais pobres da população. Vamos ver lá como vai ser o cálculo, como ficam as novas regras, como vai ser o cálculo da aposentadoria e vamos também falar sobre o benefício de prestação continuada. Vai lá, assiste a parte 2 do vídeo, você não vai se arrepender.